Amém, irmãos? Boa noite, a paz de Jesus, amém? Vamos dar abertura ao nosso culto de hoje à noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo 1, versículo 3. Amém. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua graça. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, os nossos ouvidos, abençoar, Senhor, e abrir o nosso entendimento para compreender a sua palavra. Que a sua palavra possa vir e nos alcançar. Que a bênção do Senhor possa vir e que ela possa nos alcançar, Senhor. Que o Senhor tome agora, Senhor, cada um daqueles que ouvem pela internet, vai visitando agora cada lar, cada família alcançada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ministra a bênção do Senhor e a graça do Senhor sobre essas famílias. Que a bênção do Senhor venha sobre elas e alcance. O Senhor tome também os nossos momentos aqui, Senhor, esses momentos que nós separamos para o Senhor. Que o Senhor possa falar o nosso coração, possa trabalhar no nosso coração, possa remover toda pedra, tudo aquilo que impede, Senhor, o fluir da Tua palavra, o crescimento e a edificação da palavra do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar cantando o hino 456. Estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real. E o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor.
então instrumento de salvar o pecador. Pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este louvor, ó Deus, o estandarte, essa bandeira da igreja, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esse momento na tua casa, ó Deus. Esteja agora com todos os irmãos que estão aqui nessa noite e os irmãos que vão assistir o culto, Senhor, através do link do YouTube, ó Pai. Possamos juntos aprender mais e mais da tua palavra, ó Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos entrar na parte das igrejas. Estava estudando ontem, hoje, e não dá para fazer duas igrejas num dia só, né? Nós temos que ficar em uma igreja, né? Talvez amanhã nós falamos da próxima. Vamos ver o que o Senhor tem, né, para fazer. Se for da vontade do Senhor, a gente fala da próxima igreja amanhã. Mas hoje nós vamos falar de Éfeso, né? Uma das igrejas, uma das 7 igrejas na qual o Senhor Jesus falou por intermédio do apóstolo João. Amém? Igreja de Éfeso. Vamos ler o texto. O texto está em Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, de 1 ao 7. Nós vamos fazer o seguinte: vamos ler cada um versículo. Aliás, eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos, quando o Bruno colocar os pares, os irmãos leem os pares, tá bom? Vamos lá então. Eu vou ler o primeiro. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, pode ler o 3 a algum outro irmão. Amém. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. 5. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, nós vamos falar dessa igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, né? Éfeso era uma cidade mais importante da Ásia Menor. Ô Bruno, coloca o fundo da igreja aí, fazendo favor, de Éfeso. Éfeso era a cidade
mais importante, né, da Ásia Menor, quando, né, o livro de Apocalipse foi escrito. E eu convido os irmãos a abrir Atos capítulo 19, versículo 28. O livro de Atos, capítulo 19, versículo 28. Então nós estamos entendendo primeiro o que é a cidade de Éfeso. Atos 19, versículo 28. Bruno até colocou ali, diz assim, ó: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Então era uma cidade, né, importante na Ásia Menor, né, quando o livro de Apocalipse foi escrito. Porém, existia ali naquele lugar, né, um centro de adoração a essa chamada Diana, né, ou Ártemis, que era a deusa da guerra, da fertilidade, né, naquele lugar, na cidade de Éfeso. No livro de Atos também, no capítulo 20, no versículo 31, nós vamos entender que este lugar, né, Éfeso, era um ponto comercial estratégico e de grande porte. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo, né, diz aqui no versículo 31. Portanto, Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então era uma cidade estratégica, um centro comercial, um ponto estratégico, na qual o apóstolo Paulo investiu tempo, né? Então a gente pode observar que um trabalho, né, em uma igreja, em qualquer outro lugar, um ponto de pregação, um lugar de missões, não é de um dia para o outro, né? Nós temos que também contar, né, com as adversidades, né? Nós começamos um trabalho aqui em 2020, mas veio a pandemia, nós ficamos parados, sem poder se mover, sem poder fazer muita coisa. E o apóstolo Paulo aqui, ele deixa muito claro que foi em torno de 3 anos ele investindo o seu tempo para a propagação do evangelho, né, entre a cidade de Éfeso e algumas cidades ali das circunvizinhanças. Então o apóstolo Paulo mostra que Éfeso era um centro importante para o anúncio do evangelho, porque também existia ali também aquela deusa que era adorada, né? Então tinha idolatrias naquele lugar, como outros problemas que nós vamos encontrar aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Então vamos voltar no versículo 1. O versículo 1 diz, Apocalipse 2:1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, primeiramente, nós temos que destacar aqui esse primeiro nome que nós vemos aqui, o anjo da igreja, né? Nós sabemos que lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que o anjo, né, os anjos são espíritos ministradores, né, são mensageiros. Só que aqui o apóstolo João está referindo o anjo propriamente dito da igreja. E nós vimos semana passada, né, no versículo 20 do capítulo 1, quem é os anjos da igreja, né? O versículo 20 do capítulo 1 explica esse simbolismo que tem aqui sobre 7 candeeiros, essas 7 estrelas, né? Os anjos, né, da igreja, que fala que são os líderes, os pastores da igreja. Então o anjo aqui, como o apóstolo João está dizendo, né, não é o anjo descrito em Hebreus 1,14, que são aqueles anjos que serviam, ajudavam, né, os povos, né, os profetas, aqueles escolhidos por Deus, né? Nós temos exemplo, né, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, esse formato, né, de anjo que nós estamos dizendo, né? Anjo, Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim:
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da terra. Então, esse anjo que está dizendo aqui, né, o anjo Miguel, ele supre, né, eu me lembro da pergunta, né? Supre a necessidade, né, do povo de Deus, né? Supre as necessidades dos homens que servem ao Senhor. Mas o anjo que apóstolo João está dizendo aqui no primeiro versículo é o líder da igreja. E ele fala aqui também, né, ainda neste versículo, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso nós vimos também na semana passada, né, que Jesus, ele anda, né, entre os 7 candeeiros de ouro, e é Jesus que está dizendo essas palavras para João, né? Ele diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 diz assim, ó: conheço as tuas obras. Muito interessante, conheço as tuas obras. Quem que conhece as nossas obras? A não ser o Senhor, né? Então, o homem, uma pessoa lá fora, né, que é incrédulo ainda, que não conhece a palavra do Senhor, não vai poder falar assim: eu conheço as obras dessa igreja. Hoje eu estava aqui em cima, né? A irmã Creuza, né, falou comigo assim: ó, domingo, pastor, vou lá na igreja, hein? Vai mesmo que vai ter um pastor sanfoneiro lá domingo, né? Por quê? Por que ela escolheu vir aqui domingo? Porque sabe que a igreja batista é uma igreja de palavra, não uma igreja que inventa, que cria, que tira algo que não tem dentro da palavra. Então, aqui quando nós falamos aqui que o Senhor Jesus, ele conhece as obras da igreja. Ainda fala que tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Ninguém, irmãos, está querendo ir visitar uma igreja onde tem pessoas mentirosas, né, que tem falsos profetas. Hoje eu estava fazendo a sobrancelha de uma vizinha minha. Eu falei com ela: você está me devendo uma visita já tem um tempo, né? Ah, não sei o que. Ah, aí começa. Aí eu falo assim: ó, hoje você falou que está de folga, vai lá no estudo bíblico. Ah, hoje eu não posso. Hoje eu vou na igreja com a minha amiga. Fica, qual igreja que você vai? Ela falou assim que a primeira que ela vê na frente já quer entrar. Então vai lá na nossa igreja, já que você não tem igreja para vocês ir. Então a primeira desce lá na rua 3. E ela se decepcionou com uma igreja que ela estava indo, né? Ela falou assim: eu sim me esfriei, porque na hora dos momentos de dízimos e oferta, um momento sagrado, né? Eu sei que eu não estou, né, servindo ao Senhor como deveria, não estou indo na igreja, mas a forma que eles fizeram no momento de dízimo, obrigando as pessoas a dizimar e até parcelar no cartão de crédito. Você que trouxe seu dízimo e oferta, não se preocupe. Se você não trouxe, estou com o cartão, com a maquininha aqui, eu divido até 3 vezes, forçando. Aí, irmã Maura, só tem cartão de crédito? Tem? Aí, vai lá não, hein? Então o que acontece? O momento de dízimo e oferta é sagrado, bíblico, mas você não tem que forçar a pessoa a devolver algo que talvez ela nem tenha, talvez a pessoa nem está trabalhando, né? Então ela se esfriou, né? Eu falei: nem toda igreja é igual, né? Tentei justificar para ela. Então nós vemos aqui neste versículo 2 que essa frase, eu sei das tuas obras, é uma declaração de reconhecimento da parte do nosso Senhor, né? O nosso Senhor onisciente e onipresente, Ele sabe todas as coisas. E nós podemos observar que em todas as igrejas que o apóstolo João escreve, o Senhor vai dizer essa frase: eu sei das tuas obras. Tanto no capítulo 2, na igreja de Éfeso, na igreja de Esmina, que é a próxima, que é a igreja de Pérgamo, a igreja em Tiatira, ele vai falar. No capítulo 3 ele vai falar com a igreja de Sardes e com a igreja de Laodiceia, né? E na igreja de Filadélfia. Então todas as igrejas, e o Senhor vai dizer através de João: eu sei das tuas
obras. Então, se a igreja está fazendo uma obra errada, o Senhor sabe e vai castigar. Se as obras estão perfeitas, né, conforme manda a Bíblia, também vai ter ali a recompensa que nós vamos ver aqui no final do capítulo 2, né? No final dessa carta a essa igreja em Éfeso. Irmãos, versículo 3. Alguém pode ler ali? Dá para o Bruno colocar? E tens... E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Irmãos, sofrimento, paciência e não se cansa. O Senhor está dizendo que a igreja, ela é uma igreja que persevera, né, em meio às lutas, em meio às tribulações, e não se deixa esmurecer, né? A nossa igreja é uma igreja que passou por muitas lutas no decorrer de todas as épocas, né? Desde a sua fundação em 1992. E a igreja, ela está perseverando. A igreja não está deixando se esmorecer. Romanos, Bruno, capítulo 6, versículo 3 e 4, vai nos dizer assim. Romanos 6, 3 e 4, vai dizer assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Irmãos, essas são as qualidades que moldam o caráter do cristão, né? O crescimento, né? Em meio às lutas, em meio às perseguições, né? Em meio às dores, nós como cristãos, nós não podemos diminuir, nós não podemos perder a fé e desanimar, né? Essa é uma característica da igreja viva, né? E ainda mais que nós estamos sendo observados, né? Nós somos o centro da atenção aí fora, né? As pessoas vão te procurar para fazer uma oração, porque vê em você uma fé muito forte, uma fé inabalável, né? Eu estava pensando aqui, nesse exato momento, nessas casas que nós temos ido aí, né? Nas terças-feiras, né? Ou nas quartas-feiras. As pessoas já estão tendo em nós, vendo em nós, pessoas que querem trabalhar, que querem ajudar, né? A dona Geralda, por exemplo, né? Uma das nossas casas de paz, uma senhora que sofre, né? Uma senhora que está meios à depressão, se não tiver, né? E ela está vendo que a igreja do Senhor Jesus é aquela igreja que acompanha, que visita, né? Uma vez ela relatou comigo que ninguém nunca foi lá na casa dela fazer esse trabalho, igreja nenhuma se preocupou com a situação dela, em ir lá e orar, em visitar. Ela sempre está falando isso. É a característica da igreja. A igreja, ela foi chamada para sair para fora, né? Então, se a igreja estiver mal, né? Se a igreja, nesse momento aqui, ó, das lutas, ao invés de gerar maturidade, mas gerar o quê? Desânimo e se diminuir, as pessoas lá fora não vão ter em nós algum tipo de referência, né? Então nós temos que crescer, enfrentar as provas, né? E colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém? Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso é muito sério, irmãos. O que seria este primeiro amor, né?
Qual é o primeiro amor do cristão hoje? Qual é o primeiro amor do servo de Deus? Aquele amor no início da conversão, né? Quando você entrega a vida para Jesus, você fica todo empolgado, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? Você se envolve no trabalho e começa a colocar intensidade, qualidade, dedicação ao culto cristão. Você acorda, lê a Bíblia, você ora, você canta. Na hora que você vai lavar as vasilhas da casa, eu coloco o louvor e vai o dia inteiro e varre. Sabe aquela geladeira? Lá em casa é assim. Eu não sei se na casa das irmãs é assim, irmão Rogério. Eu não sei como é que é lá na sua casa. Mas minha mãe fica o dia inteiro limpando a geladeira. Não lembro. O dia inteiro. Então, se ela fosse, né, cristã, né, escutasse um louvor, ela podia colocar o louvor lá o dia inteiro. Porque o dia inteiro lá limpando a geladeira. Por que isso? Eu entendo. Eu gasto 15 minutos para limpar a geladeira do salão. 15. Coloca o ventilador, já derrete tudo de uma vez. Coloca assim de frente em cima, Antônio, rapidinho derrete que é gelo. Então, irmãos, crescimento, intensidade, amor. Muitos estão deixando esfriar este momento, né? Deixando aquele maior mandamento de lado. Bruno, Mateus 22, versículo 37. E quando nós deixamos esse amor esfriar, como estava acontecendo na igreja de Éfeso, nós estamos deixando o que de lado? Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esfria o amor com Deus, para ver o que acontece. Vai refletir, né, uma cadeia, né? É como aquele jogo de dominó, que coloca as peças, né? A criança faz muito isso, né? A gente, quando é criança, coloca as peças em pé, derruba uma só para ver caindo assim. E é assim que acontece também. Se a gente perde, né, deixa esfriar este amor, essa referência no Senhor, vai começar a refletir, né, no próximo, reflete na família, né? Eu dei um exemplo aqui outro dia, um casal de amigos, né? Estavam firmes na igreja, saía de manhã, pegava ônibus, ia lá, a igreja que eles congregam, uma igreja viva, né? Forte mesmo, e eles perderam o amor, né? Desanimaram, né? E estão bebendo, né? E eu falei assim, eu fiquei assim, até assustado quando eu fiquei sabendo. Aí já mandei mensagem para um, já mandei para outro. Estão separados, um procurando casa de aluguel para morar com o filho, né? Então perderam, esfriaram o amor, né, no Senhor. Então o que acontece? Deixar o primeiro amor significa diminuir consideravelmente o amor inicial. É distanciar do amor de Deus. Amém? Então vamos lá, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Vamos ficar por aqui por enquanto. Lembra-te de onde caíste. O problema é que muitos falam que não caíram, se afastam, mas chega um determinado momento, né, as pessoas acham que está tendo uma rigidez muito grande dentro da igreja que estão congregando. Mas chega um momento, ele acha que não pode mais, não vai mais, porque o sistema é pesado. E com isso, vão distanciando de Deus. Então, está tendo um declínio no amor do Senhor, né? Qualquer desculpa tem saído da presença. E uma pessoa que tem só a Bíblia na mão, né, a sua Bíblia, e fala que tem o Deus, será que vai conseguir resistir muito tempo aí fora se não tem um estudo bíblico, um acompanhamento, né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver que a geração anterior, elas foram elogiadas porque eles estavam crescendo no amor. E agora essa geração aqui do livro de Apocalipse estão declinando. Efésios 4, versículo 2, diz assim: com toda a humildade e mansidão
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O versículo 15. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. E o versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa e cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o apóstolo Paulo aqui nessa geração, ele estava o quê? Mostrando que a importância deles permanecerem na unidade e no amor. Mas no livro do Apocalipse já é um pouco mais diferente. E o versículo 5 aqui, Apocalipse 2, ainda continua. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Significa que essa igreja poderia deixar de existir se eles não se arrependessem, né? E a igreja aqui, né, nós estamos falando da estrutura, né, física, né? Porque a igreja espiritual somos nós. O templo, né? Eu estava estudando um pouco hoje sobre esse templo da igreja em Éfeso. Hoje ele estaria lá na Turquia, né? E hoje no lugar onde que era para estar o templo, está localizado ali mesquitas, né? Dos muçulmanos. Não existe mais o templo. Não entende-se que essa igreja não voltou, não se arrependeu e foi removido deles mesmo esse candeeiro, né? Porque não se arrependeu. Irmãos, o que é mover o seu candeeiro, né? O Senhor está dizendo aqui que tiraria do seu lugar este cartiçal, né? Queria julgar essa igreja, condenar essa igreja, porque não volta às práticas. A igreja, o que diferencia hoje a igreja do Senhor Jesus? Uma igreja verdadeira. Eu coloquei aqui algumas observações. É aquela que tem Cristo como seu fundamento e edificador, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, comprometida com a proclamação do Evangelho, e possui 3 autos. Quais são esses 3 autos? Autopropagadora, autoadministrável e autossustentável, né? A igreja tem que conseguir se manter, né? Hoje nós vamos num concílio de igreja. Se não for comprovado que a igreja consegue se manter através dos dízimos e ofertas, ela não pode ser igreja, né? Ela vai passar dificuldade, vai passar aperto. Se a igreja ela não tem uma diretoria abençoada, ela não vai para frente, né? Tem que ter organização, né? Cada um fazer o seu trabalho dentro da diretoria para fazer com que o reino cresça. Agora, um dos principais autos é a evangelização, a proclamação. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja missionária, né? Tem as campanhas de missões que nós ofertamos, tem os missionários que estão nos campos. Inclusive, dia 15, 16, 17 estarei no campo, ajudando uma cidade a gerar empregos, né? Porque o alto índice, quando a missionária Dorothy me mandou o áudio, eu fiquei comovido. Falei, tem que ir lá ajudar, fazer alguma coisa. Lá não tem um eletricista, irmão, nessa cidade, para poder dar uma manutenção na lâmpada, alguma coisa que deu curto, não tem. E as pessoas começam a ficar desesperadas, não tem emprego suficiente, e as pessoas começam a tirar a própria vida. Então eles viram, né, na Convenção Batista essa possibilidade, chamando a igreja para estar lá, para orientar e ensinar. Então a igreja do Senhor Jesus, ela deve ser autopropagadora. Então significa que a igreja de Éfeso abandonou, né? Caiu, né? E não se arrependeu, não voltou às práticas, né, das primeiras obras, né? O versículo 6 diz assim: tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, quem eram os nicolaítas naquele tempo?
Ô Bruno, coloca aí, fazendo um favor, o slide Nicolaítas. Um pequeno resumo sobre essa seita. Eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isto, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço na igreja de Deus. Os nicolaítas são mencionados apenas 2 vezes no Novo Testamento. No livro de Apocalipse, essas 2 passagens enfatizam a verdade de que Deus odiava suas obras. A seguir, vamos entender melhor quem eram os nicolaítas e qual era a doutrina que eles ensinavam. Irmãos, esses nicolaítas, era um grupo que perturbava a congregação, a igreja de Éfeso. Eles formavam uma seita que difundiam ensinos heréticos contrários ao verdadeiro evangelho. Está totalmente fora dos ensinos bíblicos. E o Senhor não vai permitir, o Senhor não aceita. Nós podemos observar que lá no Antigo Testamento, até hoje, claro, o Senhor não permitia a idolatria, não permitia que os povos se misturassem com os povos pagãos, o povo de Deus, o povo de Israel. Nós vemos o exemplo de Salomão. O que ele pediu a Deus no início do seu ministério, do seu reinado? Sabedoria. Ele foi sábio o tempo todo, mas ele se perdeu no final da sua vida, quando ele teve aquele tantos de mulher que ele teve. Ele escolheu uma mulher de outros povos, dos povos pagãos, E o que fez? Ele começou a adorar outros deuses, E aquilo ali influenciou muito na divisão dos reinos. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No livro de Mateus 13, no versículo 9, o Senhor Jesus, no final ali da parábola do semeador, ele usa esse termo: quem tem ouvidos, ouça. E quem vai fazer nós entendermos a palavra do Senhor? O próprio versículo 7 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no livro de João, capítulo 16, versículo 13, nós vamos encontrar uma das obras do Espírito Santo. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de ver. E também, João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse versículo 26, ele é interessante, que se nós olharmos sim e prestarmos bem atenção nele, o Espírito Santo mostra que é ele que nos faz lembrar todas as coisas, a iluminação, Por exemplo, a irmã Tora, a irmã Maura, a irmã Marilda, o irmão Rogério, o irmão Bruno chega em casa, alguém questiona alguma coisa da palavra, e se tiver alguma coisa a ver com a mensagem que foi pregada nos últimos dias, o Espírito Santo vai fazer lembrar, a todo momento. Outro dia a Duda brincando lá comigo no portão: toma seu lugar de honra. Lembrando, Aí ontem ela já tinha esquecido: ô tia, toma seu lugar de quê mesmo? De honra, Duda. Então o Espírito Santo, nos adultos, nos irmãos que servem ao Senhor, ele faz lembrar. Então quando fala
quando o Espírito de Deus fala às igrejas, né, quem tem ouvido, significa que nós estamos sendo guiados através da palavra, que o Espírito, né, está sobre cada membro, cada irmão no ato da conversão. E aí começa o trabalho, a obra do Espírito Santo. O versículo 7 vai dizer: ao vencedor. Quem são os vencedores hoje? Né? Os cristãos que perseveraram na obediência, esses são realmente vitoriosos meio às provações. Então, nós, quem perseverar, quem não desistir, né, é considerado um vencedor. O vencedor, irmãos, é todo cristão, né, que vence uma ameaça específica dentro da sua igreja. É todo cristão que tem uma conduta fiel e obediente ao Senhor. É todo cristão que não vai aceitar qualquer tipo de ensino contrário à palavra do Senhor, né? Voltando ao exemplo da igreja batista, a primeira igreja batista Citrolândia. Lá adentraram dentro da igreja outros irmãos que tentaram influenciar o ensino da Bíblia. Há pouco não perdemos aquele tempo, mas 2, 3 pessoas que estavam ali ainda remanescentes da fundação daquela igreja não aceitaram, procuraram a convenção, né, teve audiência, né, mostraram que nos livros de Atos, que é muito importante, qual é a origem da igreja, de quem é o templo, né? Então aí conseguimos ganhar novamente essa batalha, né? Vencer nessa batalha. Por quê? Permaneceram fiéis, perseverantes na conduta, né? Na obediência ao Senhor Jesus. Amém? E por fim, irmãos, para concluir, coloca lá, Bruno, conclusão. Isso. Especificamente em relação à igreja de Éfeso, os cristãos tinham obstáculos espirituais a serem vencidos. O problema nessa igreja, especificamente, era a falta de um amor ardente por Cristo. Tanto que ela é exortada a arrepender-se e a praticar as primeiras boas obras, o que indica um declínio na vida cristã. A recompensa para aqueles que obedecerem ao Senhor é a certeza de que comerão da árvore da vida, uma promessa de intimidade especial com o Senhor e de restauração da comunhão perdido antes da queda. Amém? Que nós possamos, irmãos, a cada dia, né, continuar vivendo esse amor, né, e não deixar, né, o exemplo que a igreja de Éfeso nos dá aqui, um exemplo negativo, né, mas que nós possamos fazer o contrário, né, quando fala aqui o versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se. Que nós possamos permanecer neste primeiro amor, né, continuar neste amor e não cairmos, né, prevalecer, ter essa conduta de obediência ao Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando, irmãos? Vamos colocar a nossa igreja no altar do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais este momento na tua presença, Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do irmão Rogério, da Júlia e da Bia. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Antônia, da irmã Maura, da irmã Marilda, Senhor. A vida do irmão Bruno e dos irmãos que estão assistindo, que vão assistir, ó Pai, este estudo, Senhor, da tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa semana. Amanhã estaremos novamente aqui para celebrarmos, Senhor, mais um culto ao Senhor, ó Deus. Obrigado mais uma vez, ó Pai, pela vida da tua igreja, pelos irmãos que nós estamos tendo este trabalho durante a semana, pelos líderes, ó Pai, que têm ido nessas casas. Pai, continue, ó Deus, guardando a todos, ó Pai. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e que todos digam amém. Deus abençoe os irmãos.